Antes da gente começar o nosso estudo de hoje, vamos fechando os nossos olhos, respirando um pouquinho mais lento, controlando a respiração, a inalação e a respiração, trazendo calma para a nossa mente, para o nosso corpo, e se conectando com essa espiritualidade maior, o fluido universal que está em todos os lados, e que a gente sabe aí que é o veículo condutor, né, de toda a energia, fluido, que vem do plano espiritual até nós. É que nesse estudo de hoje, a gente coloca mais um tijolinho na construção do nosso conhecimento sobre a mediunidade, que a gente possa ter intuição, inspiração, através das palavras, né, que a gente vai aqui dividir, e que esse estudo nos fortaleça como trabalhadores do mundo espiritual, nos traga mais conhecimento, mais disciplina, mais foco, mais dedicação para todo o trabalho que a gente está iniciando, e que nossos mentores continuam nos trazendo o que necessitamos para esse trabalho na seara de Jesus. Trabalho de amor, de respeito, de cuidado, de fraternidade, de paz, para com todos do mundo espiritual que necessitam de ajuda. Que assim seja, que seja um estudo de paz, de luz e de inspiração para todos nós. Amém. Então, hoje a gente vai estudar a organização da reunião mediúnica no plano espiritual. A gente vai ver que já tem muito conteúdo aqui que a gente já viu, né? Que para quem conseguiu fazer aí a leitura prévia, tem muito que a gente vai falar aqui que a gente já viu, não tem tanta novidade, tem uma coisinha ou outra nova, mas é interessante que faz um resumo realmente do que a gente tem estudado em relação ao trabalho, né, do mundo espiritual em relação às reuniões. Então, a nossa apostila, ela começa recapitulando um pouquinho, né, o que a gente já viu. Então, ela, recapitulando, né, que as sessões de intercâmbio, as sessões mediúnicas, elas são sessões de intercâmbio, né, de grande responsabilidade e devem ser levadas muito a sério, principalmente por nós, pelos encarnados, né, porque a gente sabe que os benfeitores, por serem, né, benfeitores, eles já fazem o seu trabalho, mas a gente, como ser encarnado, né, no mundo ainda no caminho da regeneração, a gente às vezes falta disciplina, falta foco, e falta algumas coisas, né? O oral e o vigiar, e falta muitas vezes a gente um problema maior, né, das reuniões mediúnicas, a gente sabe que está com os encarnados, né, no sentido dos trabalhadores, os trabalhadores encarnados, e não os trabalhadores encarnados. Eles, sim, eles têm a responsabilidade do trabalho, não quer dizer que nós não temos, né, mas acho que o nível de seriedade, de planejamento, de dedicação, né, do mundo espiritual parece ser muito maior, né? E essa dedicação que a gente tem que focar e tentar seguir, né? E se os dois lados, né, fazem esse trabalho com seriedade, com responsabilidade, é de grande benefício para o mundo espiritual, né? Para os espíritos que necessitam de ajuda, e para nós mesmos, os trabalhadores, né? Que a gente vai ver que a gente também ganha nesse intercâmbio, tá? Então, a gente já viu isso, mas
recapitulando essa importância, né? Eu gostei, né, que uma apostila fala que são 2 aglomerados de servidores lúcidos, né? Então, os desencarnados no lado dos mentores, né, do grupo de apoio que vem ajudar, né, a reunião mediúnica. A gente sabe que eles fazem 90% do trabalho, e eles que, a gente já viu isso também, eles que planejam, preparam, organizam, limpam, defendem, harmonizam, e providenciam, né, digamos assim, né, a cura, o encaminhamento espiritual. Nós somos instrumentos desse intercâmbio com 10% do trabalho, né? Então, a gente é instrumento para que esse intercâmbio aconteça, sabendo que eles fazem aí a maior parte do trabalho. A gente, apesar desses 10%, a gente não faz nem os 10%, né? Isso, né? Você vai comentar aí no próximo slide, mas preparação toda, né? E aí a gente fica com dor de cabeça e não aparece. Aparece, né? Ou aparece desconcentrado, né? A gente vai falar um pouquinho também dos pensamentos, né? Ou a gente não tem o comprometimento que eles têm. Não há improvisos. Isso eu gostei, estava aí no meio do capítulo, mas eu achei bom a gente, assim, eles não improvisam, né? Muitas vezes a gente improvisa, né? Como seres ainda nos estágios aí mais iniciais da evolução, né? Então, eles sabem, né, horas, dias antes, quem vai estar aqui da equipe espiritual, quem vai ser ajudado, né? E eles, né, planejam, e todo o trabalho de proteção, defesa, a gente sabe que começa muitas horas antes da gente estar aqui, então antes da gente chegar aqui às 6 e alguma coisa, eles já estavam há muitas horas antes, e é isso. E aí tem essa frase aí de André Luiz, né? O capítulo todo, esse livro é praticamente muito conhecimento trazido aí nos livros de André Luiz, Os Mensageiros, nos livros da mediunidade, que fala: quando encontramos companheiros encarnados, entregue ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs, inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário, né? Então, aí a importância da nossa parte, os 10%, né? Que às vezes, apesar de ser 10%, nem esses 10% a gente faz direito. Então, essa é o wake-up call, né? O chamado aí de André Luiz. Quando a gente, né? A gente está devotado, né? Está isento de preocupação, tem bom ânimo, tem a força do trabalho, o amor, o foco, o orar e o vigiar. Esses benefícios aí são ainda mais potencializados. Sempre vai ter um benefício, né? Mas aí, digamos, quando os dois lados estão nessa harmonia, é muito a potencialização do benefício para o mundo espiritual é muito maior. Ok? Então, tudo isso a gente já tinha visto, não tem nenhuma novidade. Então, as dimensões da reunião espiritual, ou fases, né, digamos assim, é o saneamento do ambiente físico, isso também a gente já viu um pouquinho, a proteção, né, instalação aí de barreiras, a gente vai entrar um pouquinho em cada uma delas, né, a proteção, primeiro a limpeza do que está aí do ambiente, né, do ambiente físico e espiritual, mais espiritual do que físico. Depois a instalação de barreiras, ou a proteção da casa, o atendimento por si, né, dos necessitados, daqueles que a gente vai aí estar apoiando, e a assistência aos trabalhadores, né? Por isso que a gente também, como trabalhador, a gente tem um benefício, né? No final principalmente eles estão aí harmonizando e cuidando de todo mundo o tempo todo, mas também, né, mais para o final do trabalho, a gente sabe que eles ainda fazem todo um trabalho extra com os trabalhadores encarnados que ficam. Uma coisa que eu queria comentar, você está falando comigo? Não, eu não sei se o pessoal escuta. Vocês escutam? Vocês escutam quando fala? Vocês escutam quando a Ana fala? Não. Você quer sentar aqui do lado? Não comigo. Ah? Uma coisa...
Nesses 4 pontos aí que você comentou, uma coisa que eu acho que vale a reflexão é que quando a gente faz o evangelho no lar, esses mesmos 4 passos acontecem, né? Então, existe um saneamento do nosso lar, existe uma barreira magnética que é colocada na nossa casa, nas janelas, nas portas. Eles ajudam os espíritos desencarnados que estão na nossa casa, porque muitas vezes a gente acha que só tem espírito desencarnado no centro, mas na nossa casa tem também um montão, né? Que a gente traz do escritório, que a gente traz do supermercado, que a gente traz quando a gente briga com alguém na rua, ou que simplesmente estava passando por ali e resolveu entrar na nossa casa porque ficou curioso. E depois também tem assistência para a gente, né? Então, e claro que numa uma reunião mediúnica, esse trabalho é muito mais amplo e profundo, e ele deixa muito claro que ele usa palavras pesadíssimas, tipo complexo, de muita responsabilidade. Então, mas quando a gente faz o nosso evangelho com assiduidade, com responsabilidade, isso está acontecendo na nossa casa também. É importante a gente ter essa consciência. Quando a gente não aparece, eles estão lá, esperando. Aí eles vão olhar no relógio e fazer, putz, a Ana ainda está vendo televisão, vou embora, não consigo esperar. E vai embora. Eu acho que é excelente, né? Analogia, né? Que é em todos os momentos, né? Da gente, né? É aqui no centro, é numa reunião mediúnica também, numa palestra, né? Que a gente prepara, e quando a gente se compromete na nossa casa, com a nossa família, ou sozinha, para o Evangelho no lar. Então, a primeira parte, né, é o saneamento. O interessante é que, em vários momentos, eles falam, né, que tanto o saneamento como a proteção, ela acontece em vários momentos, ela é antes, durante e depois, né? Não somente eles chegam, limpam, harmonizam, fluidificam e saem, e não se preocupam com isso, né? Ele acontece, está sempre acontecendo, sempre tem aqueles trabalhadores que vão estar, né, dedicados a isso. Então, só para a gente, né, ter esse cuidado, e ter esse cuidado e atenção, né, de que esse apoio está sendo oferecido, a eliminação de resíduos poluentes, né, e a gente sabe que esses resíduos poluentes são muito mais pensamentos, né, porque eles não limpam a parte física, né, a poluição é o que está na nossa mente, né? Por isso aí tem essa foto exemplificando, né? Que às vezes a gente vai estar ali no trabalho, né? Seja, né? Ou de passe, ou de mesa na mesa, ou na desobsessão. E esses pensamentos são nossos e também dos desencarnados, né? Mas a gente também contribui, nós que somos encarnados, por essa poluição, né? Então, por isso que a importância da gente vigiar os nossos pensamentos durante o trabalho, né? Antes, durante e depois também, para que a gente também não dê tanto mais trabalho ainda, né? Para aqueles que estão cuidando desse saneamento, né? Dessa limpeza, e que eles citam, né? Que é uma limpeza ativa e através da ionização, que é uma limpeza elétrica e magnética. Então, saneamento é um trabalho importante, né, de realmente limpeza para que, aí, digamos assim, os canais de comunicação, o conteúdo da comunicação, ele esteja menos poluído, entre aspas, né, que seja aí uma comunicação mais pura, sem interferência, mais fluida, né, entre o mundo espiritual e nós, trabalhadores encarnados, né? Então, esse aí é o primeiro, recapitulando também, né? A primeira fase, né? É realmente a limpeza. Isso não quer dizer que não tem limpeza durante, se for necessário, vai ter, né? Se o grupo está mais desequilibrado, o grupo encarnado ou desencarnado está mais desequilibrado, né? A gente vai ter uma exigência maior desses trabalhadores que se dedicam a isso. E a gente sabe que os trabalhadores espirituais, eles têm suas funções, né? Trabalham com aparelhos, eles têm seus postos, digamos assim, de trabalho, e a gente sempre sabe que tem trabalhadores dedicados a isso, trabalhadores espirituais.
A proteção, né, é magnética. É interessante que a apostila fala, eu botei aí o símbolo, né, do povo egípcio, desde a época dos egípcios existe essa concepção da limpeza e da proteção, né, dos trabalhos religiosos e espirituais, né? E a gente sabe, né, que sempre foi encontrado, né, nas outras linhas espiritualistas, né, das religiões, a gente sabe que, né, outras religiões também têm essa preocupação dessa limpeza espiritual do ambiente, né? Fazem de formas diferentes, são outras técnicas, mas isso existe, né, não só no espiritismo, então é algo que vai além, né, do espiritismo, que é realmente o fato, né, da gente, dos espíritos aí protegerem o espaço físico e o espaço espiritual, né, da onde quer que a gente esteja, colocando barreira, evitando, eles falam, ações inoportunas, principalmente do mundo espiritual. Então tem a proteção, aí a gente pode ver na foto de baixo, na proteção do centro como um todo, né? Tem a proteção da sala, onde a reunião mediúnica está acontecendo, que a gente vai ver no próximo slide. E aí eu trouxe aí uma fotinho, né? Você vê uns trabalhadores aí, trabalhadores do mundo espiritual aí agindo, né? Realmente nesse trabalho de preparação, de limpeza e proteção do ambiente onde os trabalhos espirituais vão estar acontecendo. Então, esse é o... Tem um livro chamado Messe de Amor, que foi o primeiro livro que o Divaldo psicografou da Joana de Ângeles. Uhum. E tem um capítulo, um dos finais do livro, que fala sobre Evangelho no Lar. E ela fala que quando a gente faz Evangelho no Lar, de novo, Evangelho no Lar, a gente está tentando fazer um paralelo a uma reunião mediúnica. Em termos de complexidade é muito menor. Mas ele fala que, ela fala que no momento do Evangelho, essa limpeza que você está descrevendo não acontece só no lar, acontece no prédio todo, acontece na vizinhança. Então, a gente vê que essa luz que é derramada, ela ilumina tudo. Então, toda a sombra, né? Ela vai limpando todo o nosso redor. Aí é nossa responsabilidade, que a gente pode achar que a gente está fazendo evangelho lá para a gente, sem saber o nome do vizinho, da casa da frente, mas a gente está fazendo todo mundo. caridade. Legal. Um ótimo ponto. Não, e você vê aqui nessa foto de baixo, né? A luz, ela extrapola aí os limites, né, do centro. Então, bom. E aí tem, né, essa outra frase de André Luiz, que é a ação positiva e disciplinada dos pensamentos, dos benfeitores espirituais, mantida, sintonizada no bem, no amor ao próximo, fornece elementos poderosos, garantidores da harmonia do trabalho. Então, mais uma vez, né, ligado ao slide anterior, né, é como a gente sai, né, desse nível de pensamento, né, a fim de garantir a gente também contribua para essa harmonia e do trabalho, para essa fluidez do trabalho espiritual. E, consequentemente, sua proteção. E aí, nos domínios da mediunidade, ele também traz, né? Deixa eu ler aqui. Ele cita, essa é uma passagem, depois agora a gente vai ver direitinho como tem um esqueminha que é a organização, né? Ele cita aqui, André Luiz também, uma grande mesa, no centro da vasta sala, encontrava-se rodeada de um longo cordão luminoso de isolamento. Então, aqui a mesa, né, onde os trabalhos estavam acontecendo. Em derredor, reserva-se ampla área, onde se acomodavam quantos careciam de assistência. Então, né, tinha uma área para aqueles que careciam de assistência, encarnados ou não. A área que se mostrava igualmente protegida por faixas de defesa magnética, sob o cuidado cauteloso de guardas permanentes à nossa esfera de ação. Então, mais uma vez, um outro exemplo, né, num outro livro, dessa proteção acontecendo.
E aí tem é o mesmo esqueminha da apostila, só que eu achei esse colorido, e ele fica mais fácil para a gente entender. Então, aqui um exemplo dessas faixas de proteção e como que o mundo espiritual organiza um ambiente. Então, esse quadrado amarelo, antes da gente entrar nas faixas, são as paredes do centro, né? As 4 paredes do centro. E aí, a gente vê a mesa da reunião, e a gente vê primeiro esse quadradinho que é chamado de gabinete ou pavilhão assistencial. Então, o mundo espiritual, né, os benfeitores, eles, nesse quadradinho, nesse espaço, digamos assim, eles já deixam os espíritos que vão ser atendidos diretamente naquela reunião, tá? Então, já tem aquele planejamento nos dias anteriores, né? Aqueles que vão ser atendidos por nós, encarnados, já ficam separadinhos, né? Nessa região da sala. E claro, né? Mais próxima da mesa. E aí é onde fica a faixa que a gente chama de a faixa 1, que é essa parte coxinha aí, que realmente é uma barreira, a primeira barreira de isolamento, né, que isola os componentes da mesa e as entidades que vão ser diretamente beneficiadas da comunicação. É a faixa roxa, ou lilás, né? Então, essa primeira parte de isolamento e proteção. O círculo verdinho, né, um pouco mais expandido do lilás, ela é a área onde eles posicionam outras entidades que estão no recinto, que não vão ser diretamente beneficiadas da comunicação, né? Não ser seres comunicantes, mas que vão ser beneficiados, podem ser beneficiados por escutar um diálogo entre um desencarnado e um encarnado, por receber uma informação que seja importante para o seu desenvolvimento. Então, esse grupo também está sendo protegido, né? Um segundo tipo de faixa. Uma espécie de doutrinação coletiva, né? Isso, uma doutrinação. Um tipo de atendimento individual, outro coletivo. E cada um vai tomar aí, né, as mensagens específicas para o seu, né, para cada um, para o que aquele um que está ali, né, necessita. Mas eles não são atendidos diretamente. Eles recebem, eles usam muita palavra indiretamente, os benefícios daquele diálogo e daquela doutrinação, do amor, de toda aquela energia, né, que é de energias de nível superior que está sendo colocado naquele trabalho, né? E o círculo azul, que é o expandido, esse aí realmente esse é de proteção da casa, né, e de todas as outras faixas, está fora das 4 paredes do centro, que aí realmente a gente já viu em vários livros que a gente leu, né, que aí é uma proteção para que entidades zombeteiras, desordeiras, nem entrem no espaço do centro, né? Então é um isolamento, ou que venham com a intenção de atrapalhar, e a gente viu naquele livro do Libertação, né, como isso foi narrado tão bem, né, quando a turma tinha um centro, na casa onde realizavam as reuniões, como ela estava sendo protegida, né? Eles estavam aceitando gente que queria ser ajudado, mas eles não aceitavam estavam os zombeteiros, isso. Então, digamos, o pessoal da faixa verde entrava, né? Não entrava, né, o pessoal da faixa azul, digamos aí, né? Era que tinha o interesse de aprender, os que estão aí na faixa verde, que estão aqui para aprender com o exemplo dos outros. E você vê que isso está muito alinhado com a aula que a gente estudou hoje do André Luiz, no capítulo 28, né? Que aqueles que estão prontos para receber ajuda vão ser ajudados. Mas aqueles que não estão prontos ainda, então eles não vão perder tempo tentando convencer alguém que não está interessado. Aí deixar mesmo de fora.
Isso. Ok. E aí, né, uma vez saneada, limpa e protegida, né, o intercâmbio começa a acontecer, o atendimento por si, né? E aí uma pergunta, né? E aí o que acontece se eu tiver com uma obsessão? Porque médium fica obsediado, né? Uhum. E eu vou dizer que médico ficar obsediado é fácil demais, porque a gente funciona como uma esponja, né? A gente é um para-raio. O que acontece, né? Então, muitas vezes, se o médium está com envolvimento espiritual, ele tem que ter a humildade para falar, olha, Gisele, você é dirigente desse trabalho, eu estou diferente, eu acho que eu preciso passar por um atendimento fraterno, eu preciso passar por um tratamento. E você sair. Uhum. Porque senão você vai estar desequilibrando todo esse trabalho que está sendo feito pelo plano espiritual. E eu vou te falar que é muito difícil o médium assumir que está com obsessão. Porque não está no dia bom, né? Também, assim, que a cabeça vai estar a mil, né? Mas aí, nesse caso, é de forma íntima. É diferente. Você não está bem, você respira fundo antes de entrar, pede ajuda e vem. Ou não vem, né? Eu acho que não só assumir, mas reconhecer às vezes, né? É, entender que aquilo que eu estou sentindo é obsessão. Agora, nem todo dia a gente vai estar bem para o trabalho. Eu vou te falar como eles começam a fazer a aproximação das entidades no dia anterior, como a gente já estudou, 24 horas antes. A chance de você estar se sentindo um pouco enjoado, indisposto, com sono, esquisito, é muito normal. Uhum. Então, a gente tem que entender que pode ser essa atuação da aproximação. Por quê? Porque o atendimento já está acontecendo, né? Uhum. E aí, assim, estando nessa, né, na faixa aí, lilás desequilibrado, né? A gente não trabalhando, né? Ou assumindo uma questão maior, como uma obsessão, ou não tentando vigiar e orar e vigiar os nossos pensamentos, a gente está dando mais trabalho para o mundo espiritual, porque a gente, mais eles vão estar aí tendo que, né, sanear e proteger, né? Então a gente passa, em vez de ajudar, a atrapalhar. Isso está muito bem descrito no livro Missionários da Luz. Uhum. Tem alguns exemplos lá que são muito bons. Okay. Então, aí a gente já estudou bastante também, né, do atendimento. Eu queria só destacar três pontos aqui, né, que tem os espíritos socorristas, né, e hoje também no estudo do livro de André Luiz, do capítulo 28, falava dos samaritanos, dos espíritos, né, que iam buscar e cuidar de pessoas que estavam, trazer das pessoas que estavam no umbral, para o nosso lar, né? E esses espíritos socorristas também estão presentes, né? Fazem parte no trabalho mediúnico, que são aqueles espíritos que vão trazer, principalmente aqueles do grupinho, daquele quadradinho ali do gabinete, que vão estar sendo cuidados, eles vão sendo encaminhados, né? 24 horas, 36 horas antes da reunião. Então, eles têm esse trabalho, eles não aparecem per si, né? Tem uma equipe, que é a equipe socorrista, que vai buscar, trazer e garantir que essas pessoas estejam aqui. Ou porque querem ser socorridas, ou por pedido ou mérito de outras pessoas que estão intervindo por elas, né? Mas então existe esse trabalho desses espíritos que vão e buscam essas pessoas e garantem que elas estejam ali na reunião. E, né, o autor do livro, né, chama esse trabalho, né, dessas pessoas como arquitetos espirituais. Eu achei tão bonito, né, essa analogia, né, o arquiteto, né, eles que arquitetonam, né, toda a reunião, né, que planejam, buscam, mais uma vez, não é novidade para a gente, mas eu gostei da forma que o livro, a apostila, nomeou esse grupo, né, de bons espíritos que coordenam as reuniões. É interessante porque eles usam a matéria mental da gente
para criar os quadros, e a gente vai ver isso na hora da doutrinação, que muitas vezes a gente vai sentir a inspiração de falar, olha só o que eles estão mostrando para você. E são telas mentais que são mostradas, projetadas para esses espíritos. Se eu sou um obsessor da Gi, eu estou com raiva da Gi, porque a Gi fez alguma coisa para mim na outra vida, eles vão estar mostrando para mim que alguma coisa que aconteceu entre eu e a Gisele, ou a minha mãe, ou algum ponto que mexa comigo para entender, opa, peraí, eu também faço parte da história. Eu não sou só a vítima. E isso, eles vão estar usando o fluido cósmico universal e manipulando esse fluido cósmico com o quê? Com a nossa vontade, com o nosso pensamento no bem. Então, se a gente não estiver energizando, eles não conseguem usar bem esse fluido cósmico. Eles precisam do nosso ectoplasma para curar os espíritos que estão vindo aqui, o ectoplasma, que é o nosso fluido animal, né, que ajuda a recompor o perispírito, mas também é plasmático. Essas telas mentais. E aí, como a gente também falou, né, existe a seleção desses espíritos previamente, né, e são trazidos pelos socorristas, parte dessa grande, da pleiade aí de arquitetos. E sim, há esse comentário, né, das telas, né, que são um dos aparelhos, né, uma das formas desse atendimento. E acho que a próxima aula é sobre os aparelhos que são usados nas reuniões. Né? E, de novo, no Missionário da Luz tem muitos exemplos sobre isso, desses aparelhos. Então, imaginar que isso foi escrito há 70 anos atrás, né? Isso. Até olha quando você pensa de ionização do ambiente há 70 anos atrás, né? E aí, a gente colocou uma fotinho aí desses trabalhadores aí invisíveis atuando, né, fortemente, né, e os médiuns encarnados também no trabalho aí de dialogar, de atender, né, de confortar, de trazer a palavra, e um encaminhamento para esses espíritos sofredores que estão ali se manifestando. De novo, voltando aí ao capítulo 28, né? Nem sempre a pessoa é má, ela só não teve esse esclarecimento, ela não se preocupou, ela não se preparou com o momento da morte. E ela morre, ela não sabe o que está acontecendo. Ela está com saudade do pai, da mãe, do filho, do esposo, da esposa. Ou ainda está carregando as dores daquela doença que ela estava, daquele câncer complicado que teve, ou enfim, seja lá o que for. Ela não entendeu que a matéria ficou, que ela não precisa mais carregar esse mal-estar, né? E esses espíritos aí, eles tendo o coração um pouquinho de bondade, um pouquinho de vontade de ser ajudado, já são ajudados. A gente não está falando de, numa mesa mediúnica, no tipo de centro que a gente está, a gente não está falando de espíritos que são inimigos do espiritismo, ou grandes coisas como a gente vê, por exemplo, um Gregório, no livro Libertação. A gente vai estar tratando desses, né? À medida desses que são casos mais simples. À medida que a gente vai melhorando as nossas faculdades, aprimorando e melhorando também a nossa reforma íntima, aí, claro, vão estar aparecendo espíritos mais complicados, né? Que precisam de mais amor. Porque se eu não tenho esse amor para dar, como é que eu vou ajudar? E, por final, né? E aí a gente vai ver mais na semana que vem sobre esses aparelhos, né? Mais detalhes dessa ajuda também do atendimento. Tem a assistência aos trabalhadores, né? Então, a gente recebe o amparo, a gente recebe a orientação, principalmente aqueles que estão se comunicando com os espíritos, né? Os comunicantes são muito orientados, muito inspirados pelo mundo espiritual. A gente é cuidado, vigiado e muitas vezes poupado de agressões, né? Ele fala agressões físicas, né? Mas daquela energia pesada, né? E de tumultos espirituais, né? Então existe, claro que a gente aprendeu que tem muito do médium, dele se controlar,
né? Deles se conseguir controlar essa energia que está chegando para ele, mas eles também são uma fonte de ajuda para a gente. E eles reequilibram a nosso balanço energético aí durante e no final da reunião. Então, a gente também, né, como a gente falou lá no começo, a gente também está sendo ajudado, protegido como trabalhadores da casa, né? E recebendo aí, a gente sabe, no final, recebendo até passes, muitas vezes, né? Na verdade, muitas vezes, desde Não. o começo, né? A gente já vê, a Tabata testemunha disso, Viu, né? gente, tomando O tempo inteiro sendo cuidado. A É. gente não é só cuidar da hora que está ali, né? Então, por exemplo, essa curtida espiritual, quando eu tive inspiração de botar o negócio ali, foi exatamente, senti que tinha um cantinho isolado, que aquele cantinho era o especial. Aquele cantinho ali não é para a gente ficar zanzando. Aquele cantinho é um cantinho separado, né? Então, essa limpeza, essa ionização que ele está falando, essa cortina magnética que a gente não enxerga, tá ali. A gente não tem uma parede, mas existe uma proteção diferente ali, uma higienização diferente ali. Mas esse tratamento, ele acontece o tempo inteiro, né? Não é só no momento do passe ou no momento de uma reunião mediúnica. Por isso que a gente fica falando, vem para o centro, vai no centro, é importante ir no centro. Não é só porque a gente vai estar energizando o centro espírita que precisa do nosso ectoplasma, exatamente para ajudar esses espíritos que estão vindo para cá para ser atendidos, porque se eles não precisassem dos 10% da gente, eles faziam tudo sozinhos. E quando a gente está na nossa casa, aí aparece filho, aparece cachorro, aí você está atendendo a reunião, fazendo jantar. Não é a mesma coisa, gente. A gente está vendo aqui a importância do foco, do pensamento, da presença, não só a presença física, mas a presença mental. Eu estou aqui no momento prestando atenção, a minha intenção é essa, né? E muitas vezes, quando a gente está em casa, passa o marido, tem alguma coisa que sempre acontece, a gente não consegue se isolar tanto, né? Tá presente é importante. E é uma dificuldade que não só o nosso centro espírita passa, mas todos os centros espíritas estão passando por isso. Então, é preciso ter uma conscientização de que a gente precisa ir, né? E aí, para a gente fechar, né, tem duas frases que eu gostaria, né, que a gente refletisse, né, a gente como trabalhador, eu separei aqui para o final, né? Primeiro, né, que André Luiz traz isso, nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo, a ordem, o serviço e a simplicidade. Então, assim, a certeza de que eles estão com a gente nos menores detalhes, né, com muita ordem, serviço e simplicidade. Também foram para mim 3 palavras, né, que me tocaram, né, que não é um trabalho muito complexo, né, muito lindo, mas a ordem, o serviço e a simplicidade estão lá. E uma outra, isso é de um outro livro, o André Luiz também traz, que acho que para mim é a peça mais importante, né? Ajudar, né, aqueles a quem a gente está ali servindo, com respeito e carinho, como socorremos amigos extraviados, né? É o amor, né? É aquele outro nível de quanto mais a gente crescer, se fortificar, né, nesse trabalho, a gente vai aprender a amar mais. Hoje, para a gente, é muito difícil, né, assim, até para mim, né, assim, amar um espírito, né, que se manifesta aqui, revoltado, agressivo, perdido, né, como é difícil, né, para a gente nesse trabalho, né, mas a importância desse respeito e carinho, né, a essas pessoas que eles só são diferentes da gente porque eles são ignorantes, né, no dia que eles conhecerem o que a gente conhece, eles não estarão mais nesse estado. Né? Então, isso me tocou muito, né? Me refleti muito sobre, né,
tratar a todos que, né, se manifestam aqui, ou todos que estão aqui, né, que vão estar aqui, ou seja, sendo atendidos diretamente ou indiretamente, tratar todos com muito respeito e carinho, né, porque a única diferença, né, da gente para eles é que a gente conhece um pouco mais das leis divinas, um pouco mais, né, do evangelho. É tudo uma questão, né, de desenvolvimento, né? A gente está em algumas séries, né, dona Lúcia, da escola mais à frente que eles, né? Então, é ter compaixão e carinho, respeito com os que vêm atrás da gente. É isso, de uma forma geral, né? Como a gente... Tá, o que o capítulo nos traz. Agora vamos abrir para conversar, para discutir. Acho que a aula foi linda, obrigada. Foi linda demais. Acho que foi muito bem explicadinho. Simplesinho. Não, bom demais, acho que ficou muito claro. Como eu estava conversando com a Letícia, esse conteúdo já foi trabalhado para a gente muitas vezes, né? Então, para mim, como ela começou, foi mais uma recapitulação de coisas que a gente já aprendeu, né? Então, e estudar ou relembrar aquilo que já foi visto é uma coisa boa, porque a gente está muito mais maduro, né? A gente não é a mesma pessoa de 1 ano atrás, ou de 3 anos atrás, quando a gente começou a estudar o ESD, que tinha mais pergunta do que resposta, né? Então, a gente vê que essas horas todas que nós passamos juntos já fez diferença. Tanto é que a gente olha para esse tema e fala assim, isso não é mais aquele enigma que podia ser no passado, né? Mas eu acho que isso também traz uma responsabilidade para a gente. Porque já que isso não é novidade, eu sei que eu tenho que ler o material antes de vir para uma reunião. Eu sei que eu tenho que estudar, eu sei que eu tenho que preparar para a minha palestra. Não adianta eu fazer o troço mal feito. Como a gente vê acontecendo em muitos lugares, né? Eu tenho que colocar em prática esses ensinamentos que eu estou aprendendo, porque eu aprendo que eu sou médium, não sou médium durante 1 hora na semana, eu sou médium 24 horas por dia em todos os lugares, na minha casa, no trabalho e no centro, né? Então, eu tenho que trazer isso para a minha vida. Eu tenho que colocar esse passaporte, esse selo, né, esse visto de trabalhador de Jesus dentro da minha tarefa, onde quer que eu esteja. E como o André Luiz mostrou também, de novo, voltando, acho que é sempre tão interessante como os capítulos são sempre, os estudados são sempre alinhados, né? A diferença do trabalhar e do servir. Eu estou vindo no centro, eu não tenho que fazer o check the box. Não, eu fui lá, pronto, já foi, acabou, já fiz o meu trabalho, né? Ganhei meu bônus hora. Não é isso. Porque a gente sabe que se eu vim mais correndo, atrasado, com uma vontade, brigando com o marido, com o filho, com o cachorro, com o periquito, não adianta, né? Eu tenho que fazer o negócio perfeito. Tenho que entender que eu estou sendo um instrumento da espiritualidade. E eles deixam muito claro a complexidade, a seriedade que um trabalho de mediúnico tem. E a gente vê a complexidade pela quantidade de grupos que tem aqui nos Estados Unidos que tem reunião mediúnica. São muito poucos. Por quê? Porque para você chegar numa reunião mediúnica, você precisa ter estudado vários anos. E aí funciona como, de novo, voltando ao André Luiz, esse exercício da Narcisa, de você fazer a sua reavaliação, você revisar os seus atos, seu comportamento, seu pensamento. Não é só receber a informação, mas você transformar essa informação em conhecimento vivido. E behavior também, né? Exatamente, vivido. Né? Então, poxa, Ana, tem muito tempo que a gente está estudando, é pesado isso, a gente quase podia ter 3, 4 anos, você faz uma faculdade, é verdade, podia. Mas, e aí, a seriedade desse trabalho, para quê? Não só para que a gente seja um instrumento de qualidade, né? Mas para que a gente não se desequilibre também. Porque a gente vai estar mexendo muitas vezes em caixa de marimbondo. E que se eu não estiver bem equilibrado, eu vou me desequilibrar. Né? Se eu chegar num lugar
É só a gente pensar na nossa casa. Como é fácil a gente se desequilibrar quando tá todo mundo gritando, brigando com todo mundo. De repente, você percebe que você já tá gritando também, né? Então, para a gente conseguir ser aquele mastro firme, sadio, a gente precisa conseguir aplicar o que a gente está estudando. Outra reflexão que eu queria fazer é pensar, né, em alguns espíritos encarnados que encarnaram aqui, super evoluídos, tipo um Chico ou o Divaldo, né, que fazem essas reuniões mediúnicas, que recebem comunicação com 300 pessoas na sala. Qual é o controle mental, a preparação de um médium como esse para conseguir receber uma mensagem de qualidade como essa? Ou dentro de um congresso, o Divaldo recebeu o Dr. Bezerra, e recebe sempre, né? Ou Maria Dolores. Então, isso mostra aí a qualidade do médium, né? Porque ali naquela bagunça de 300, 500, 1000 pessoas, você imagina o turbilhão de pensamentos que está acontecendo. Isso me traz uma outra coisa para a gente refletir, que são os trabalhos de, como chama? Efeitos físicos, que a gente já estudou no passado, que são raros e difíceis de acontecer. Por quê? Porque a limpeza do ambiente tem que estar super, duper, plus. Não pode ter uma sala cheia de gente. Se tiver, é muito mais difícil. Por quê? Porque o médium, a doação do médium de efeitos físicos é muito grande, a exposição dele é muito grande. Então, precisa ter uma proteção muito maior, né? A gente não vê isso tão comum, além de ser uma mediunidade difícil de achar, ainda tem esse aspecto do ambiente, que precisa ser um ambiente altamente preparado, né? Você quer complementar alguma coisa, mamãe? Você pode falar, acho que a gente está te ouvindo. Não, ela está em mudo. Ah. Setinha não quer sair. Saiu. Claro que eu quero falar, eu preciso dizer para a Letícia que eu amei a aula. Eu amei a ideia de colorir o desenho, ficou muito didático. E ela, com muita leveza, apesar de já nos ter dito que eram conceitos que nós já conhecíamos, ela colocou de uma maneira que foi muito agradável de ouvir. Foi uma ótima aula, viu? Deus te abençoe. E um único item que eu gostaria de acrescentar, porque nós sabemos que a doutrina é ciência, filosofia e religião, né? E vocês viram aqui na página... Deixa eu ver. Página 89, no item 3, mais ou menos no meio do parágrafo. Entre os trabalhadores do plano extrafísico, o espírito Efigênio Vitor destaca a ação dos chamados arquitetos espirituais. Então, a referência também que teve aí no capítulo falando de aparelhos. Então, existe uma engenharia espiritual, uma engenharia mais do que eletrônica, né? Psicotrônica, mas mais importante ainda, enfocando esse aspecto da ciência espírita, mais abaixo ele diz que esses espíritos sofredores que são trazidos, na maioria, para não dizer na totalidade, vêm em verdadeiros labirintos psicológicos. Está todo mundo atrapalhado, estressado, enlouquecido, e, enfim, cheio de traumas, né? E é a ciência espírita que vai curar. É bom demais, né? Então, era isso. Muito obrigada, Letícia. Obrigada a vocês. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Elaine, Aline, Tabata, Gi, dúvidas? Não, eu não tenho nenhum comentário. A aula foi ótima. Muito obrigada. Nem eu, tudo certo.
E bom demais saber que eles cuidam de nós, né? Bom, a gente indo para a segunda parte, que fala está na página 228, é o item 3.4, o anexo, e fala sobre o período indicado para a prática mediúnica. Normalmente eles falam mais ou menos 1 hora de reunião mediúnica, e a gente também já conversou sobre isso, e aqui a gente faz uma coisa semelhante, que é uma prece inicial, a comunicação, o encerramento, e muitas vezes na hora do encerramento tem também a vinda do mentor para dar algum conselho. Normalmente o mentor vem, ele não vem com uma mensagem específica, isso também a gente vê nos livros, no Missionário da Luz, falando, olha, tem pouco médium, tem pouca gente, não dá lá para você querer só dar uma mensagem para a Letícia. Então, às vezes, até a Letícia estava pedindo, me dá uma mensagem, até está aqui, mas mais importante é o todo do que uma pessoa só. E também fazer uma reflexão, como está todo mundo se sentindo, o que sentiu da reunião. Muitas vezes, na hora do mentor, a gente pode gravar, né? Usar o celular para gravar a mensagem, depois a gente transcreve. Simplesmente uma reflexão. Às vezes o centro está passando por um problema, uma dificuldade, e aí vem essa mensagem de estímulo, ou de puxão de orelha, de um chamamento, ou alguma coisa, e aí a gente precisa dividir com as outras pessoas do centro, né? Outra coisa que é importante a gente lembrar é que nunca é bom o médium dar mais do que 3 comunicações. Por quê? Porque existe um aspecto grande de doação, né? A gente sabe que aí não há uma incorporação. A gente fala de médico de incorporação, mas não é uma incorporação, é simplesmente uma aproximação perispírito a perispírito, a ligação é mente a mente, né? A gente sabe que tem esses médiuns mecânicos, né? Como o Divaldo, mas a maior de nós são médiuns que somos inspirados, né? Mas a doação, a troca é muito grande. Então, para a gente também tomar conta, preservar o nosso corpo físico, porque existe um desgaste físico, né? Então, depois comer direito não é comer donut, né? Não é comer uma feijoada, é comer uma fruta, comer legume, comer coisas, alimentos da natureza que tenham bastante fluido vital para eu conseguir equilibrar. Dormir bem, muitas vezes eu posso sair daqui cansado, mesmo depois do passe, não estou me sentindo bem, Letícia, me dá um passe, mas muitas vezes durante o sono a gente recompõe toda essa perda que foi feita dentro do trabalho. Então, dormir direito, comer direito, se alimentar bem é importante, tá bom? E é isso. Eu acho que então, algum comentário sobre isso? Aline, eu tinha visto que você tinha mandado uma mensagem no grupo, mas eu não consegui ver. Então, se quiser mandar só para mim, pelo celular, se tiver algum recadinho, tá? Você não queira dividir comigo aqui. Ah, não era nada demais, não. Foi antes de você começar tudo. Ah, tá bom, eu não consegui ler. Tem problema. Eu Então, acho que era dar para me ouvir, porque a resposta dela foi bem pouco. então Eu estou entendi. imaginando a pergunta. Pode ser, pode ser. É isso aí. Então tá bom. Então tá bom, então agora a gente vai... Hoje, achei tão bonitinho os 2 bebê conforto na participação do Evangelho Infantil. São 2 bolinhas. Vem com os 2? 3. Vem com os Os 3. 3? Oh, meu Deus. É outra que Deus te abençoe, viu? É verdade. Essa daí, Essa daí entra direto. Tem nem que bater na porta. Uhum. Bom, então agora a gente vai encerrar e nós vamos continuar aqui no nosso trabalho, aqui no trabalho da prática, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Elaine, você quer fazer a prece final para nós, por favor? Oi, Ana, posso fazer. Então, vamos fechando os nossos olhos nesse momento.
nos aquietando, colocando Jesus na nossa tela mental, nosso amado Mestre, Ele que está sempre trabalhando pelo nosso planeta, né? Desde sempre, desde a sua criação, Ele que nos conhece tão bem. Obrigada, amado Mestre, pela oportunidade da aula do dia de hoje. Abençoai os nossos esforços, mesmo que pequeninos, nessa busca, né, para uma melhora, que a gente possa cada dia buscar praticar o que a gente estuda, realmente incorporar isso na nossa vida. Agradeço nesse momento, agradecemos a todos os mentores aqui presentes, os nossos mentores pessoais, os mentores também do grupo. E muita gratidão para a Letícia por ter preparado essa aula para a gente, uma aula tão rica. A gente possa ir para casa refletindo nesse tema da noite de hoje. E tenhamos uma boa noite, um bom restante de semana à nossa frente, buscando realmente melhorar a cada dia, um passo de cada vez. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, gente. Boa noite.